do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça, sou professora da pré-aula e já chegamos na 7ª lição. Que rápido, né? Estava com saudades de você, professor. Hoje nós vamos aprender, Jesus cura a mão de um homem que confiou nele. Olha que coisa linda quando a gente confia no Senhor. Nossa leitura bíblica dessa semana está baseada em Marcos, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Essa aula, ela tem um apoio do Instituto Tecnológico de Educação Cristã, o ITEC, a Assembleia de Deus, que é a nossa igreja oficial aqui em Criciúma, e a DC Kids, com parceria da DC Kids e a Escola Bíblica Dominical. Sem esse apoio, jamais poderíamos fazer uma boa aula. Ponto central. Mas antes do ponto central, talvez você está me perguntando, olhando e dizendo, quem é aquela moça que está do lado da professora Miriane? Essa é a Miriam Mendes, ela é a nossa professora lá na nossa igreja e hoje está dando um apoio para nós aqui na pré-aula. Ponto central. A exemplo de Jesus, devemos tratar todos com igualdade de amor. Como é bom nós tratarmos todos com igualdade de amor. Professor, é muito importante você falar lá na sua classe a importância de nós tratarmos, de não fazer nenhum tipo de diferença com uma criança ou com um adulto ou quem quer que seja. Por isso que o ponto central está muito claro. Devemos tratar todos como Jesus tratou. Jesus é o nosso maior exemplo. Continuando, memória em ação. Pois ele trata a todos com igualdade. Romanos 2 e 11. Na temática de hoje, eu também trouxe uma boa ideia. Olha só, professor. Estava escrito ali para a gente fazer um cartaz. A lição de hoje diz para a gente trazer um cartaz. Então eu trabalho muito com EVA. Então eu fiz uma mão doente, tá vendo bem? E eu botei, pois ele trata. Ele quem? Você vai poder dizer, Jesus. Só Jesus trata todos de forma igual. E aí eu trouxe uma mão doente, porque a nossa história de hoje fala de um homem que foi curado com uma mão doente, e já trouxe uma mão curada. Então Jesus trata todos iguais e ele cura. Então, você pode estar trazendo 2 tipos de mãos, está trabalhando lá na sua classe, professor, com as 2 turmas que você tem. Faz um grupo de meninos e meninas e escolhe os seus ajudantes do dia. E a você dá a mão doente e diz, pois ele trata todos. E aí você pode perguntar na sua plaquinha, quem é? Quem que trata todos? Aí você bota a plaquinha, professor. E bota essa plaquinha na mão do ajudante, ou então do visitante, que vai se sentir tão importante. E bota Jesus. Jesus é o maior exemplo que nós devemos seguir. E aí, logo em seguida, já mostra as 2 mãos, né? Muito legal você está fazendo isso, vai estar trabalhando em uma dinâmica diferente, né? As 2 mãos, uma doente e uma curada, porque Jesus entrou com providência. Amém? Continuando na nossa aula. Então, esse foi o visual que eu trouxe da memória e ação. Hoje vamos trabalhar com muitas mãos. E aí também botei assim, uma outra forma de você trabalhar. Pois ele trata todos. Pode botar na mão de uma menina e na mão de um menino com igualdade. Então, você vai estar trabalhando muito a questão da memória e ação. E estendendo a mão. Quem é que trata todos iguais? Aí a classe pode dizer, Jesus. Aí um estende a mão e diz, pois ele trata todos. E o outro diz, com igualdade. Vai ficar muito legal a sua aula. Pense nisso, é uma dica. Também trouxe para, como sempre, né, um outro visual que fala assim, o Senhor cura todas as minhas doenças. Salmo 103 e 3. Só Jesus. Professora, é muito importante você fazer uma plaquinha simples dessa daqui, ó. EVA. E aí, segura aqui para mim, Miriam, fazendo favor. E aí você pode dizer, só Jesus que cura todas as nossas doenças. E por que ele cura todas as nossas doenças? Porque um dia ele olhou para mim e para você. Então, quando você leva, às vezes você pode não ter esse material. Mas se você tiver uma plaquinha escrito Jesus, você tem um grande material. Então fica a dica, você levantar e dizer, o Senhor cura todas as minhas doenças. E aí um grupo pergunta, quem é o Senhor? E aí você levanta a plaquinha, Jesus. Só Jesus pode curar.
Vamos retornando. Também trouxe um outro. Está vendo que hoje o nosso visual é de muita mão. Por quê? Porque está escrito aqui no nosso painel que Jesus cura, né? Jesus curou a mão daquele homem. Então, Jesus andou curando as doenças. Mateus 4, 23. Então, você tem aí, professor, 3 literaturas, 3 versículos para serem trabalhados. O Salmo, o versículo base, né, que é Romanos, e esse daqui, que é Mateus. Então, todos os 3 falam que somente Jesus tem poder de curar qualquer doença. Amém? Continuando. E aí chegamos no momento do louvor. Estava esperando por esse momento, porque a aula de hoje, a dica de hoje é muito diferente. Não trouxe hino, não trouxe corinho, não trouxe um hino muito batido, mas eu trouxe um hino muito maravilhoso, que fala: quando Jesus estendeu a mão para mim. Então começa assim: quando Jesus estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele eu estou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. E aí você pode estar perguntando: quando Jesus estendeu? E aí, uma dica, professor, que eu faço com você. Quando Jesus, ele estendeu a sua mão, quando ele lá do céu, ele veio e intercedeu, e me chamou pelo nome, chamou talvez você, Janice, Antônio, José, Maria, Miriam, Miriane. Eu não sei qual o seu nome, mas eu sei que um dia Jesus estendeu a sua mão para mim e para você. E quando ele estendeu, ele mostrou a sua grandeza e a sua alegria. E olha só, vem cá, Miriam, a sua alegria nos abraça. Professor, é muito importante você mostrar para as crianças o quanto nosso Deus é maravilhoso. Ele nos abraça, ele se preocupa, porque ele estendeu. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Mas agora eu tenho esse Jesus que estendeu a mão para mim. E quando ele estendeu a mão para mim, eu modifiquei. Porque um dia a minha vida, talvez a vida da sua criança, não tinha paz. Talvez a vida da tua criança não tinha luz. Talvez a vida da tua criança não tinha vida, ela não tinha esperança. Mas quando Jesus estendeu, segura aqui, Miriam, a sua mão para mim e para você, olha só, podemos ter uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de luz, uma vida com segurança. Então, professor, neste corinho você vai poder trabalhar o plano da salvação. Você vai poder dizer para a sua criança que Jesus estendeu sim a mão para ela, que Jesus pode modificar sim a vida dela. Porque Jesus, ele veio trazer o amor. João 3,16, Deus amou o mundo tão grande que deu seu Filho. E ele deu seu Filho para quê? Para que todos que têm vida, e vida em abundância, e que não anda mais em trevas, porque aquele que tem Jesus anda na luz, para que todos vejam que o Príncipe da Paz habita na vida dele. Olha que mensagem linda! Olha como você pode modificar a vida da tua criança. Uma simples mão. E olha a dica que eu trouxe. Faça uma mão para sua criança que ele possa levar essa mão para casa. É uma mão simples, de EVA. Deixei o molde lá na nossa pastinha da aula de hoje. Ele pode, segura, Miriam, por gentileza. Ele pode estar levando e aí você pode estar dizendo, semana que vem você vai convidar alguém. Vai estender a mão e vai convidar alguém para a escola dominical. Porque um dia você veio, porque alguém estendeu a mão para você, que alguém convidou. Faça esse desafio e entrega a mão do convite, a mão amiga, a mão que abençoa, a mão que participa. Amém? Continuando, momento de colorir. Eu trouxe uma igreja, porque o melhor lugar para se encontrar Jesus é na igreja. Trouxe a historinha de hoje, Jesus cura um homem com a mão atrofiada, Lucas 6, 9 e 10. O Senhor
todas as minhas, Salmo 103, ali da igreja, e recortar e botar aquele bonequinho dentro da igreja. É dentro da igreja, escutando a palavra de Deus, que eu encontro a bênção, a cura e a salvação. Também trouxe o versículo da mão, porque hoje a gente está falando de uma aula de mão. Então, nada melhor de trazer um versículo ou temáticas em relação à pessoa da qual a gente está falando. Então, Jesus curou um homem que tinha a mão doente. Então, você vai recortar aquelas figurinhas do lado e vai botar que tipo de pessoa que Jesus curou e como ficou a fisionomia daquele homem. E do lado de cá está escrito uma mão que você pode fazer. É esse modelo que eu fiz aqui, ó. Só que aí eu aumentei, é esse mesmo modelo. E aí ele está escrito aqui, que tudo que ele faz de bem, ele até mesmo faz com os outros. Eu estou um pouco sem óculos, porque, como sempre, né, irmãos? Eu sempre me esqueço de trazer o meu óculos, porque a gente pensa que a idade não chega para nós. Então, assim, você pode estar fazendo essa temática e dizendo que Jesus nos colocou na palma da sua mão, né? E entrega para as crianças, para elas pintarem e saberem que Jesus faz o bem sem olhar quem está fazendo, simplesmente faz porque Ele é Deus. Dinâmica. Opa, pulei, voltamos. Nossa dinâmica hoje é de muitas mãos. Então, hoje nós vamos falar do plano da salvação. Professor, é muito importante você estar falando do plano da salvação. Nós sabemos que nós, do Departamento Infantil, do Ministério Infantil, temos cores do plano de salvação. E as crianças precisam compreender a importância das cores. Entendemos que elas aprendem visualizando. Então, eu trouxe um visual de mão. E aí eu vou explicar esse visual. Segura bem alto para mim. Então, a Bíblia nos diz que todos foram destituídos da glória de Deus. E ali no quadro está dizendo, diga que todos pecaram. Todos não puderam mais ver o Senhor Jesus. Então, o pecado superabundou o homem, mas ele não podia mais estender a mão para Deus. Mas quando Deus estendeu a sua mão através de Jesus, bate de novo na tecla. João 3,16. Quando o Senhor estendeu a sua mão para mim e para você, Ele nos deu Jesus. E através do sangue de Jesus, Ele nos purificou. E nos tornamos uma nova criatura. Podemos levantar a mão e dar glória a Deus. Podemos levantar a mão e dizer, tem alguém que estende a mão, se preocupa comigo. Professor, é muito importante dizer para as crianças que agora ela pode levantar a sua mão e clamar, porque ela tem o amor de Deus na sua vida. E novamente, esse amor de Deus nos diz que, em João 14:2, que Ele foi preparar uma casa. Nós temos uma casa na presença de Deus. E essa casa só vai para esta casa quem cresce na sabedoria e na graça. Temos uma semente e somos regados com a presença do Espírito Santo. E aí você já explicou o plano da salvação. A importância dela entender que o Senhor estendeu a sua mão e modificou. Que ela tem que crescer como uma semente, uma plantinha nova, com a presença do Espírito Santo. Amém? Essa é a nossa dinâmica que você pode estar fazendo na sua aula. Continuando, e hoje chegamos. Jesus cura a mão de um homem. Explorando as Escrituras. A Bíblia nos diz que este homem, ele estava na sinagoga. Jesus curava muitas pessoas. Onde estava Jesus, tinha uma multidão de pessoas ao redor dele. Mas essa multidão, muitos queriam ver Jesus. E outros queriam arrumar alguma situação para acusar Jesus. Mas diz a palavra que Jesus entrou na sinagoga para ensinar a muitos. E de repente, Jesus, que tem todo o poder, viu a intenção do coração de muitas pessoas e olhou para um homem. E esse homem estava lá, jogado ao lado, e ninguém se importava com ele, ninguém olhava para ele, porque ele tinha uma mão atrofiada, ele tinha uma mão birrada, como a Bíblia diz, ou uma mão seca, que é a mesma coisa, uma mão atrofiada. Ele tinha um defeito físico que muitas pessoas o ignoravam, mas Jesus, olhando para ele, e chamou para que ele viesse para o meio. E quando ele veio para o meio, as pessoas começaram a pensar, ele não vai curar no dia de sábado. Mas Jesus, quando ele tem que fazer o bem, ele quis mostrar que não tem dia para se fazer o bem. Tem, sim, uma oportunidade. E quando ele chamou aquele homem para o meio, ele falou, estende a mão. E quando aquele homem estendeu, a sua mão, que era atrofiada,
ficou perfeita. E todos que estavam ali se maravilharam, mas também todos que estavam ali viram que Jesus tinha quebrado alguns paradigmas, porque não se curava no dia de sábado, não se fazia nada no dia de sábado. E Jesus veio mostrar que temos que fazer o bem. E aquele homem foi tão abençoado porque ele escutou a voz do Senhor. Ele tomou posse do seu milagre e a sua mão foi restaurada. O que nós aprendemos na lição de hoje? A oportunidade. Jesus procurava em todo o tempo fazer o que Deus havia confiado, anunciar o reino de Deus e os seus benefícios para quem cria. Seja sábio no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Colossenses 4:5. Deus nos dá a oportunidade de anunciar a sua palavra. Deus nos dá a oportunidade para testificar, professor, o que Deus tem feito na nossa vida. Por isso que Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que aprendemos nessa lição? Lição número 7, Jesus cura a mão do homem. Aprendemos que não podemos perder a oportunidade de se fazer o bem. Aprendemos a respeitar a todos, porque Jesus respeitava todos iguais, não fazia acepção. Para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. A verdade é que Deus deseja que todos sejam salvos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9, ou seja, professor, é importante você dizer para o seu aluno que Jesus respeitava todos, porque Ele não queria que nenhum se perdesse, que nenhum perecesse, porque Jesus queria que todos estivessem com Ele no reino de Deus. E com Cristo morreu por todos, mas Ele levou sobre si não apenas o pecado de muitos, mas o pecado de toda a humanidade. É importante você frisar isso, professor. A importância de nós respeitarmos. Se a Miriam é branca e eu sou negra, se a Miriam é alta, eu sou baixa, se a Miriam é magra, eu sou gorda, não importa como nós sejamos, o importante é que nós devamos respeitar e amar a todos, porque todos são criaturas feitas por Deus. Obediência e fé. O homem foi obediente e acreditou que Jesus poderia fazer algo em sua vida. Não questionou a ordem de vir para o meio. Obedeceu por fé no Filho de Deus. Visto que não andamos por fé e não pelo que vemos, mas somos movidos, professor, pela fé em Cristo Jesus. Ensina as suas crianças que ele só recebeu a cura porque ele ouviu o que Jesus falou. E Jesus falou: venha para o meio. E ele teve fé que no momento que ele fosse para o meio, ele poderia ter realmente o seu milagre alcançado. Jesus se importa conosco. Quando o homem se encontrou com Jesus, já não era mais o mesmo. Tudo se fez novo. Não só a questão física, mas o caráter. Ele aproveitou a possibilidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas, falando que Jesus tem poder, faz milagre e te dá uma nova história. 2 Coríntios 7:17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É tempo de mudar, professor. Você tem que dizer para o seu aluno. Se ele já tem Jesus, ele precisa mudar. Ele precisa ter um novo comportamento, uma nova atitude. E com isso nós aprendemos. E aí fica a dica. Jesus se importa conosco. Nessa aula nós aprendemos que Jesus se importou com aquele homem. Faça uma campanha, professor, de alimentos, de sapato, de roupa. Doe para uma criança que está precisando e demonstra o nosso amor, a nossa ajuda. Há também a possibilidade, e aí fica a dica, de você fazer um culto do amor. E que culto é esse, irmã Miriane? É você reunir algumas coisas, sabe? Faça um café, leve um chá, leve até um suco, leve um bolo, bolacha, na casa de algum idoso, ou na casa de algum irmão ou irmã que não tem mais condições físicas para estar na igreja. E faça ali um culto rápido, canta o hino da harpa, canta os louvores lindos, testifica do poder de Deus com muita alegria, mas uma questão de 10 minutos no máximo, e você vai ver a grandeza de Deus naquele momento. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E quando a gente entende que nós somos nova criatura, nós entendemos que precisamos o quê? Estender a mão.
Quando eu estendo a minha mão, eu faço uma campanha solidária. Quando eu estendo a minha mão, eu compreendo a dor do meu irmão. Quando eu estendo a minha mão, eu me coloco no lugar do meu irmão. E aí, essa plaquinha aqui de Mateus 22, 37 a 40 nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Viu a necessidade? Aproveita a oportunidade. Atenda. Faça a diferença. E aí nós chegamos na nossa última slide, já no final da aula. Antes de eu agradecer, eu quero te dizer, professor, faça uma cesta linda. Faça uma cesta do amor, uma cesta da bênção. E deixa Jesus usar os teus alunos. Olha só, fiz essas duas mãos para que eles possam entender que Deus fez homem e mulher para que vá e dê fruto. E o seu fruto seja abundante. Muito obrigada e que Deus vos abençoe. Eu sei, vou também, pois vamos